Iniciando aula 8, Biologia 2, assunto genética. Então, hoje a gente vai ver uns conceitos em genética, heredograma e probabilidades. Na genética, a gente trabalha muito com probabilidades. Então, é um assunto importante também. Na genética, a gente vai estudar a transmissão do material genético de uma geração para outra, ou seja, de pais para filhos. Assim como a natureza do material genético, né, como é feito e o modo que ele vai agir nos organismos. Então, a molécula que transmite essas informações genéticas é o DNA. O DNA é uma cadeia dupla, né? Tem duas fitas aqui, unidas através de pontes de hidrogênio, onde nós temos uma sequência de bases nitrogenadas, como citosina, guanina, adenina, timina. E cada trinca de nucleotídeos, ou seja, de bases nitrogenadas, por exemplo, citosina, guanina e adenina, são 3. Essas 3 vão determinar que tipo de proteína vai ser fabricada. Então, o DNA é responsável pela maneira como as proteínas vão se manifestar no nosso corpo. Lembrando que a molécula de DNA, junto com as histonas, vai formar os cromossomos, ou irão formar os cromossomos. Os genes, eles se encontram ao longo dessa cadeia. Então, uma molécula de DNA ou um cromossomo pode apresentar muitos genes que vão se manifestar de diversas formas no organismo. A molécula de RNA, ela é responsável pela produção das proteínas. Como o DNA se encontra no núcleo das células, essa mensagem ela tem que ser levada do núcleo até o hialoplasma, né, ou citoplasma. E quem faz isso é o RNA transportador. O RNA ele copia a mensagem, o RNA mensageiro copia a mensagem, tá? E o transportador transporta os aminoácidos até o RNA ribossômico, onde ocorre a síntese de proteínas. Um gene ele é formado por duas partes, o intron e o exon. O intron está internamente. Imagine vocês um gene, tá, com 3 partes, 2 externas, uma interna. Essa parte interna, que também é formada por bases nitrogenadas ou nucleotídeos, ele não codifica alguma proteína, tá? Só os exons. Cromossomos. Então, já tem aqui a figura do cariótipo humano feminino. Ele é feminino porque o par 23 é formado por 2 cromossomos X. Lembrando que o masculino teria, então, X e um Y. Então, os cromossomos são uma sequência da molécula de DNA. Quando a gente fala cromossomo, a gente está representando a molécula de DNA junto com as histonas. Então, aqui a gente tem o cariótipo humano, tá? Onde cada par é formado por 2 cromossomos. Esses cromossomos do par 1 ao 22 são chamados de autossômicos. Tá? E o par 23
é o par sexual, tá? Que vai definir se uma pessoa, se um indivíduo é masculino ou feminino. Cromossomos homólogos. Em todas as nossas células do corpo, nós temos os cromossomos que estão aos pares, tá? Então, o par número 1 é homólogo do outro. Homo significa igual, quer dizer que ele tem os mesmos genes nas mesmas posições, mas podem estar em formas alélicas diferentes. Como assim formas alélicas diferentes? Se você receber um cromossomo do pai, outro da mãe, tá? Eles têm características diferentes. Quer dizer, o gene para uma determinada característica é a mesma, mas o alelo ele pode estar numa forma diferente. Quando, como a gente representa os genes por letras, o gene dominante é representado por letra maiúscula e ele se manifesta mesmo quando no seu homólogo tem um gene recessivo. Então, ele domina, tá? No caso de genes diferentes, são os heterozigotos aí, o gene dominante vai produzir aquela proteína. Os genes recessivos, então, eles se manifestam apenas em dose dupla. Por exemplo, vamos pegar o par número 3. Em uma determinada altura, a gente chama de locus gênico, tá? O locus é o local, o lugar que um gene ocupa dentro da molécula de DNA. Se tem um gene, por exemplo, bem na extremidade superior aqui do cromossomo, que veio do pai, o mesmo vai estar no cromossomo que veio da mãe. Se eles forem homozigotos, Mendel chamava de puros, eles vão ter os mesmos genes. Por exemplo, azão e azão, ou azinho e azinho. E se eles tiverem genes diferentes, ou alelos, né? Aí um vai ser alelo do outro, eles serão diferentes. Um vai ser azão, outro azinho. Quando falamos em genoma, a gente se refere ao conjunto dos genes de um indivíduo, tá? Então, genoma, conjunto de genes. O genótipo é a constituição genética de um indivíduo. Quando a gente começar a fazer os cruzamentos, talvez vocês, né, aí acho que fica mais fácil de entender. Por exemplo, o genótipo azão, 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 azinho, 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 ou outra letra, né, bezão, 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 bezinho. Quando falamos em fenótipo, é a aparência da pessoa. São as características que a gente consegue observar morfologicamente, fisiologicamente, né, e até comportamental. Claro, se a gente analisar o tipo sanguíneo, a gente não consegue ver, aí tem que ser através de análise, né, de sangue. Mas o fenótipo é a consequência do genótipo mais a interação com o meio ambiente, porque o meio ambiente pode também mudar o fenótipo de um indivíduo. E quando falamos em cariótipo, é o conjunto dos cromossomos, como a gente tem aqui, né? Então, aqui a gente tem o cariótipo humano, de um chimpanzé, do gorila e orangotango. Vocês podem perceber que eles têm o mesmo número de cromossomos que nós, tá? E podem perceber também como eles são muito parecidos. Por exemplo, o par número 1, os pares eles são colocados em sequência decrescente de tamanho. Vocês podem perceber aqui que o par 22 é bem menor do que o par número 1. Mas o que mostra isso? O que a gente pode observar entre o cariótipo
humano, de chimpanzé, de gorila e de orangotango, que eles têm muita semelhança. E isso representa que evolutivamente eles são parentes. Então, nós tivemos, nós quatro, né? Humano, chimpanzé, gorila e orangotango, tivemos um ancestral comum. Nós não descendemos dos macacos, tá, galera? A gente tem um ancestral comum apenas. O cariótipo do rato do brejo, tá? Ele também é bastante parecido, né? A gente tem muitos genes em comum, mas o número de cromossomos é bem mais, né? Eles têm 26 pares, nós temos 23. Então, quando a gente fala que uma espécie tem cariótipo 2N igual a 54, significa que em cada célula existe pares de cromossomos homólogos. Tá? Então, são 26 pares, nós temos 23. Quando uma célula está na intérfase, quer dizer, a intérfase é uma fase intermediária entre uma divisão e outra. Os cromossomos, eles são filamentos, tá? Eles não ficam condensados como a gente percebe nessa foto aqui, por exemplo. Isso aqui é uma microfotografia que foi colorida artificialmente e só quando a célula começa a se dividir, ela vai se espiralizar. Então, o cromossomo ele fica todo espiralizado. Então, entre uma divisão e outra, os cromossomos ficam todos enovelados, tá? E eles recebem o nome de cromatina. Na apostila temos uma observação na página 397, o que vem a ser a penetrância ou expressividade de um gene. Então, os genes, por exemplo, vamos colocar um exemplo, 100 pessoas, tá? Onde 70%, todas essas 100 pessoas apresentam um gene que vai fazer com que alguma doença apareça. Tá? Mas, se 70% dessas pessoas não aparecer, a gente chama de penetrância incompleta. Quer dizer, que o mesmo gene ele pode se manifestar de diversas formas nos indivíduos. E a expressividade representa que o gene pode se manifestar também de formas diferentes nos indivíduos, mas onde as características vão aparecer. No estudo da genética, o heredograma é uma representação gráfica, né, que vai mostrar a relação de parentesco dos indivíduos de uma família ou de um clã. Então, os indivíduos do sexo masculino são representados por um quadrado, feminino por um círculo, losango, sexo indefinido, e os afetados, eles são marcados, né? São pintadinhos ali. Heterozigoto, por exemplo, um homem, quando ele é heterozigoto, ele tem azão, azinho, ou seja, um gene dominante, outro recessivo. O portador do caráter recessivo ligado ao X, tá? São as heranças sexuais. Poderia estar ligado a um Y também, mas daí seria o quadrado, né? Que só os homens apresentam o cromossomo Y. O acasalamento é representado por um traço, por dois traços aqui entre homem e mulher, né? Representa acasalamento consanguíneo, quer dizer, entre
familiares, né? Primo com prima, tio com sobrinha. Os gêmeos monozigóticos são dessa forma aqui. Lembrando que eles sempre são do mesmo sexo, por terem origem no mesmo zigoto. Tá? Os gêmeos dizigóticos podem ser de sexos diferentes, tá? Porque eles provêm de 2 zigotos diferentes, quer dizer que dois espermatozoides fecundaram 2 óvulos. Aí a genética é diferente, tá? Os gêmeos dizigóticos desconhecido, né? A gente não sabe o sexo. Morte pré-natal, quer dizer, né? O aborto espontâneo. E aqui nós temos, então, 2 gerações, né? Geração 1, os pais, com os seus filhos. No caso aqui, um menino e 2 meninas, onde o indivíduo número 2, da geração 2, é um afetado. A ausência de progênie, né? Não tem filhos, não tem progenitores. O probando é o primeiro indivíduo numa família onde foi detectado alguma anomalia ou alguma característica genética hereditária ou, né, uma doença, por exemplo, e o indivíduo falecido. A probabilidade em genética, a gente vai trabalhar muito com probabilidade, então é a relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos possíveis. Tá? Então, probabilidade igual eventos esperados e eventos possíveis. Aí nós temos 2 regras, a regra do e a regra do ou. Então, a regra do E, a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. E a regra do ou é a regra da adição, né? Então, a probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Um exemplo, probabilidade, usando a regra do E, por exemplo, qual vai ser a probabilidade de um casal ter 2 filhos? Eles querem que o primeiro seja masculino e o segundo também seja masculino. Então, primeiro e segundo sejam masculino. Probabilidade de nascer um filho homem sempre vai ser de 50%, né? Ou seja, 1/2. E a probabilidade do segundo ser masculino também é 1/2. Em cada nascimento, né, a gente considera que seja 1/2. Então, a gente vai usar a regra do E ou da multiplicação. Então, multiplicando 1/2 por 1/2, nós temos 1/4. E a regra do ou da adição, o exemplo clássico de todo o livro de biologia é no lançamento de um dado. Qual a probabilidade de aparecer a face 4 ou a face 6 na primeira jogada? Então, a probabilidade de aparecer a face 4 vai ser de 1/6, já que um dado apresenta 6 lados. E a probabilidade de aparecer 6 também vai ser 1/6. Então, a gente vai somar as 2 probabilidades. 1/6 mais 1/6 vai dar 2/6. Simplificando, então, teremos 1/3. Se a gente transformar isso em porcentagem, vai dar 33,3%. 33%. Então, agora eu vou finalizar a aula.